Olá, amigos, que Deus lhes bendiga em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida eterna. Deus nos amou de tal maneira que ele deu a seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida eterna. Deus não quer que nadie se perda. Me gusta muito falar sobre esse tema porque nós outros vemos que há muitos ex-crentes, há muitas pessoas apartadas da fé. Vemos muita gente que já foi fervente de espírito, já estuvo em uma igreja, já han seguido a palavra de Deus, pero han pecado, han falhado, se han desviado da fé ou estão caídos, sabem que necessitam regressar, necessitam buscar a Deus, pero não encontram forças. Muitos têm vergonha, têm medo de ser rechaçados, de ser rusgados, menospreciados. Pero, amiga minha, amigo meu, eu repito, Deus não quer que nada se perda. Ele não quer que você se perda. Ele não rechaça a nadie. Não importa o que você haja hecho, os pecados que você haja cometido. Há salvação para você se você crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se você crê no sacrifício que o Senhor Jesus realizou em la cruz para salvar-nos e também em sua ressurreição. Ele não lhe rechaça. Ele não lhe abandona. Quizás você não pode contar com nadie, mas você pode contar com Deus. A Bíblia diz que no primeiro dia da semana, muito temprano, por la manhã, a oscuro, as mulheres foram ao sepulcro de Jesus, Maria Madalena, Maria Madre de Jacobo e Salomé. Elas compraram espécies aromáticas para ungir ao Senhor Jesus e foram ao sepulcro. E encontraram que a pedra que cerrava o sepulcro estava removida. E elas entraram. E quando entraram, encontraram um anjo que tinha suas vestes resplandecentes. E aquele anjo lhes disse: não os assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, ele que foi crucificado. Ha ressuscitado. Não está aqui. Mirade o lugar em donde lhe puseram. Pero ide e decide a seus discípulos e a Pedro que ele vá delante de vosotros a Galileia. Allí le vereis como os digo. Interessante observar aqui é que el ángel foi muito claro, muito específico quando falou com as mulheres dizendo: ide, decide a seus discípulos e a Pedro. Por que Deus mandou que el ángel recalcara a Pedro? Porque Pedro, ele havia cometido um grande pecado. Pedro havia negado a Jesus. Ele que disse a Jesus que lo seguiria hasta la muerte, que nunca lo abandonaria. Pero em la hora de la tribulação, de la dificuldade, no momento difícil, quando Jesus foi preso, foi arrestado, ele se quedou perdido, desorientado, ele se debilitou em la fé. E quando lo reconheceram, ele teve medo. E Jesus lo havia advertido antes, pero ele teve medo.
e acabou sendo vencido por el medo e negou a Jesus 3 vezes. E el gajo cantou. Pedro chorou amargamente. Pedro se quedou destroçado, mortificado. Pedro já nem se considerava mais um discípulo de Jesus. Ele estava desanimado. Ele decidiu volver a la pesca, a pescar, não seguir sua profissão, porque pensava que Jesus já não contava mais com ele. Pero el amor e a misericórdia do Senhor Jesus é tão grande que dijo para as mulheres que hablara com os discípulos e a Pedro, mostrando a Pedro que ele não estava excluído. Ele não havia sido excluído porque Jesus não exclui a nadie. Nós outros muitas vezes somos excluídos por los hombres. Somos excluídos por uma religião. Mas nós somos excluídos por Deus. Porque Ele sempre nos dá a oportunidade para que podamos levantar-nos, para que podamos recomeçar. Ele não vino para condenar a nadie, ele vino para salvar. E ele quer salvar sua vida. Se você pecou, se você traicionou, roubou, adulterou, cometeu algum pecado que lhe desqualifica, que lhe separa de Deus, que lhe aparta de Deus, e no momento em que você reconhece seu pecado e arrependido, você se volve a Jesus, você confessa seus pecados a Ele, Ele é fiel e justo para perdonar seus pecados e purificar-lhe de toda imundícia, toda injustiça, se Ele é fiel. Ele nunca se olvidou de você. Você se apartou de Ele, mas Ele nunca se apartou de você. Ele está esperando com os braços abertos. Ele quer que você o busque para que você possa restaurar sua vida, para que você possa levantar-se, para que você possa cambiar sua vida. Quizás sua fé esteja morta. Quizás você se sinta uma pessoa morta espiritualmente, perdida, desorientada. Pero no momento em que você se volva a Jesus, Ele se volverá a você também. Jesus disse: venide a mim todos os que estáis trabalhados e cargados, e eu os harei descansar. Venga Jesus, busca Jesus, não perda mais tempo, determine isso, tome uma decisão de fé. Tome uma decisão de, este domingo mesmo, você buscar um reencontro com Deus. Para alguns, poderá ser um encontro, mas para outros, um reencontro com Deus. E quando você o busque, quando você o invoque, quando você confesse seus pecados e pida perdão, o Espírito Santo vendrá sobre sua vida. O Espírito Santo restaurará, Ele hará todo novo em sua vida, Ele dará uma nova vida. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de los muertos, Ele vai ressuscitar, Ele dará uma nova vida, Ele cambiará sua vida, hará de você uma pessoa forte, uma pessoa vitoriosa, vencedora. Não deixe que o diabo ponga dúvidas em sua cabeça. Não escute palavras negativas, não escute palavras malas, palavras do diabo que vêm para derribar a uno. Escute a palavra de Deus, a voz da fé. Sim, porque a palavra do diabo é a palavra que genera dúvida. Pero a palavra de Deus genera fé, esperança, certeza. Escute a voz da fé. Busque a Deus, porque no momento que você o busque, você o encontrará, independente dos erros que você haja cometido em la vida. E sabe,
este domingo, vamos fazer esta oração para que o Espírito Santo obre la restauração, la ressurreição, câmbio em sua vida, uma obra que solo o Espírito Santo pode realizar. Este domingo, venga às 7 ou às 10 da manhã no Centro de Ajuda Universal, na Igreja Universal que esteja mais cerca de sua casa. Venga de coração aberto, nada levar a juzgar, nada levar a condenar. Jesus lhe receberá com os braços abertos e cambiará completamente a história de sua vida. Eu estarei com vocês aqui em Hollywood, no 5600 de Santa Mônica Boulevard, às 7 e às 10 da manhã. Se você pode chegar temprano, 7 da manhã, se você pode vir em ajuno, venha às 7 da manhã, haga este propósito, busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque há certos gêneros de demônios que só saem com ajuno e oração, e vamos estar às 7 da manhã fazendo clamor especial em seu favor. E depois também às 10 da manhã, 5600 Santa Mônica Boulevard, aqui em Hollywood, nós outros lhe esperamos. Que Deus lhes bendiga e siga nesta fé e não deixe de buscar a Deus. Não deixe de volver-se a Deus. Não deixe que o diabo neutralize sua fé, porque podemos perder tudo neste mundo. Só não podemos perder a fé, porque se perdemos a fé, então estamos arruinados, porque a fé é o único puente que nos conecta com Deus. Jamais perda a fé. Jamais viva apartado de Deus. O erro maior de Pedro foi haver seguido a Jesus de lejos. Por isso ele acabou negando a Jesus. Não siga a Jesus de lejos. Procure acercar-se e buscar uma renovação espiritual para a sua vida este domingo. Que Deus lhes bendiga abundantemente e comparta com os amigos e familiares esta mensagem de fé. E amanhã regressaremos aqui, tá bem? Com todos vocês. Que Deus lhes bendiga e tenham um excelente final de semana.